Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Com certeza estão, né? Tenho certeza disso. Hoje nós vamos estudar a disciplina de História, a aula número 47. Lembrando sempre que vocês vão precisar do material de vocês, o caderno, lápis e a borracha, para fazerem as anotações da nossa aula, ok? Então, hoje nós vamos continuar falando sobre diversidade cultural. Então, a gente viu sobre diversidade cultural, a gente viu sobre a diversidade cultural no Brasil, então falamos sobre diversidade cultural do país todo, e hoje então nós vamos falar da diversidade cultural de cada região, então a diversidade cultural regional do nosso país. Os objetivos da nossa aula: reconhecer o conceito de diversidade cultural, diferenciar formas de diversidade cultural, compreender a importância da diversidade cultural no Brasil e conhecer as principais manifestações culturais regionais do Brasil. Diversidade cultural regional. Nosso país possui uma grande e rica diversidade cultural. Essa diversidade foi construída ao longo de muito tempo e está em constante transformação. Então, como a gente viu na nossa aula passada, né? Então, desde a chegada dos portugueses, começaram a chegar vários povos diferentes, de lugares diferentes do mundo, e cada um que chegava no nosso país trazia, um pouco da sua cultura, dos seus costumes, o que gostava, as suas crenças e assim por diante. E essas, cada pessoa que chegava ia trazendo a sua cultura e foi formando essa cultura do nosso país, que é tão diversificada. Mas o que acontece é que muitos colonizadores iam para partes específicas do Brasil, tá? Então, algumas regiões têm essas características diferentes. Então, a região sul tem características diferentes da região norte, a região norte tem diferentes características da região sudeste e assim por diante. Porque então esses colonizadores iam e ficavam em lugares diferentes, A maioria daquele povo ficava em um determinado lugar e acabava contribuindo de uma certa forma para a formação cultural daquela região. A cultura brasileira ela não é única, pois ela possui muitas características que vieram para o país com diferentes povos. E aqui a prof até colocou na imagem, os bonequinhos vestidos com trajes de lugares específicos do mundo, porque foi isso que aconteceu no nosso país, Cada povo em diferentes partes do mundo vieram para cá e contribuíram para a nossa cultura, que está sempre em constante transformação, A cultura ela não é parada, está pronta, Acabou, é isso. Não, ela está sempre se transformando. Apesar do Brasil ter uma grande diversidade cultural, algumas manifestações culturais são características marcantes de determinadas regiões do nosso país. Essas características aparecem na dança, na música, na culinária, no jeito de falar, entre outros, Às vezes a gente encontra uma pessoa do jeitinho que ela fala, você já pensa, ela não é daqui, Ela deve ser de outra região. Esse jeito de falar também faz parte da nossa cultura. Então, vamos aprender como se formou a diversidade cultural de cada região do Brasil e algumas das suas características. Lembrando que a gente vai ver algumas características, porque essas culturas têm várias características, são culturas muito ricas. Então, a gente vai ver algumas, aquelas que se destacam mais. Na região Nordeste, então. Então, agora a gente vai ver cada região separadamente, ok? Então, a cultura nordestina se formou através da mistura de vários povos. Muitas manifestações culturais acontecem através de festas e danças, como o Bumba Meu Boi, o maracatu, o caboclinhos, carnaval, a ciranda, o coco, o terno de zabumba, a marujada, o reizado, o frevo, a cavalhada e a capoeira. Então, em vários lugares, em todo o país, muitas manifestações culturais se apresentam, a gente conhece através das danças, através de festas, da música. Então, são características bem marcantes de cada região.
Então, na região Nordeste, a festa de Iemanjá e a lavagem da escadaria do Bonfim são importantes manifestações religiosas. Então, nessa região. Nas artes, a literatura de cordel e o artesanato são muito marcantes na cultura nordestina. Então, tem também, né, além das festas, tem as manifestações religiosas, né, como a festa de Iemanjá, a lavagem da escadaria, e nas artes também a literatura de cordel, que é muito importante, que é muito rica e faz parte da cultura da região Nordeste, é muito forte, né, muito marcante nessa região, e também o artesanato. A região Nordeste ainda, lá na culinária da região Nordeste, então se destacam vários alimentos, como a carne de sol, peixes, frutos do mar, buchada de bode, sarapatel, acarajé, o vatapá, cururu, feijão verde, canjica, arroz doce, bolo de fubá cozido, bolo de massa de mandioca, broa de milho verde, pamonha, cocada, tapioca, pé de moleque, entre muitos outros. Aqui, né, a gente já tem alimentos numa culinária bem diversificada, certo? Então, é essa mistura, né, da cultura que também ainda é muito marcante lá na região Nordeste. Agora, então, na região Norte. Na região Norte acontecem muitos eventos culturais. Os mais conhecidos são o Círio de Nazaré e a Festa de Parintins, que é uma importante festa do boi bumbá no Brasil, no país. Outras manifestações culturais muito importantes na região são o carimbó, o congo ou congada, a folia de reis e a festa do divino. Então, manifestações culturais diferentes, certo? Festas e também festas que têm essa manifestação religiosa. A culinária, então, da região norte, ela tem grande influência indígena, que utiliza a mandioca e o peixe. Então, como é uma região com muitos indígenas, essa cultura acabou se misturando e se misturou também na culinária. Outros pratos presentes na cultura da culinária da região norte são a carne de sol, o tucupi, que é o caldo da mandioca cozida, o tacacá, que é uma sopa quente feita com o tucupi, o jambu, que é uma erva, o camarão seco e a pimenta do rei. Na região centro-oeste, a cultura da região centro-oeste teve influência de vários povos, entre eles os indígenas, os paulistas, os mineiros, os gaúchos, os bolivianos e os paraguaios. Então, misturou, né, indígenas com outras regiões do Brasil, né, pessoas de outras regiões, e também bolivianos e paraguaios. Na região centro-oeste, as principais manifestações culturais são a cavalhada, o fogaréu e o cururu. A culinária da região tem bastante diversidade. Os pratos principais, né, são arroz com pequi, a sopa paraguaia, o arroz carreteiro, arroz boliviano, Maria Isabel, empadão goiano, pamonha, angu, curau e os peixes do Pantanal. Ok? Então, também uma cultura, né, uma culinária bem diferente, bem diversificada. Na região sudeste, então os indígenas, os escravos e vários imigrantes europeus e asiáticos contribuíram para a cultura, né, para a diversidade cultural da região sudeste. A região possui muitas festas, como a festa do Vinho Divino, os festejos da Páscoa e dos Santos Padroeiros. A congada, as cavalhadas, o bumba meu boi, o carnaval, o peão de boiadeira, dança de velhos, o batuque, samba de lenço, festa de Iemanjá, folia de reis e o caiapó. Então, tem várias manifestações culturais também na região sudeste de formas bem diferentes. Entre os principais pratos típicos da culinária da região está a moqueca capixaba, pão de queijo, o feijão tropeiro, carne de porco, a feijoada,
o aipim frito, o bolinho de bacalhau, o picadinho, o virada paulista, o cuscuz paulista, a farofa e a pizza. Então, se a gente, né, imaginar cada um desses pratos, um é bem diferente do outro. A gente consegue perceber essa diversidade em uma mesma região, certo? Então, a gente não vê que em cada região são todos muito parecidos. Não, são muito diferentes. Desde a culinária, como as festas, né? A religião ela é bem diferente dentro da mesma região. A região sul. A cultura da região tem traços marcantes da cultura dos seus imigrantes. Entre eles estão os portugueses, os espanhóis, os alemães e os italianos. As principais festas da região são a Festa da Uva, que tem origem italiana, e a Oktoberfest, que tem origem alemã. Então, na região sul, essa presença dos imigrantes, dos colonizadores, tem os traços bastante marcantes ainda também. Outras importantes manifestações culturais na região sul são o fandango, a tirana, o anu, a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, a congada, o boi de mamão, a dança de fitas e o boi na vara. São pratos marcantes da região sul: o churrasco, o chimarrão, o camarão, o pirão do peixe, o marreco assado e o barreado. Também pratos bem diferentes entre eles e a cultura bem diversificada também. E aqui então, para finalizar, nossa, quanta cultura o nosso país tem. Quanto mais conhecemos sobre a cultura do lugar onde vivemos, mais respeitamos e admiramos a nossa cultura, a nossa diversidade cultural. Para a gente poder ver dentro de uma mesma região como a gente encontra formas diferentes de cultura, manifestações culturais bem diferentes dentro de uma mesma região. Isso só faz a gente perceber e entender ainda melhor como a diversidade do nosso país é grande, como a nossa cultura é diferente, tem diferentes formas. E isso é muito importante, isso é muito legal, porque a gente aprende sobre vários povos, sobre vários imigrantes, sobre vários colonizadores, ok? Espero que vocês tenham gostado, então que vocês estejam gostando de aprender sobre a diversidade cultural. Se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade, assistam novamente, leiam os slides com bastante atenção, pesquisem também, que é muito importante. No final das nossas aulas, vocês podem continuar aprendendo mais sobre os nossos assuntos, sobre os conteúdos, pesquisando, lendo, vendo vídeos e aprendendo ainda mais, ok? Depois, não se esqueçam de realizar atividades sobre a nossa aula, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!